Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um Matemática para Todos. Hoje com o assunto divisão de polinômios. Dessa forma, nós já vamos começar a nos preparar para atingir outros assuntos que futuramente virão em novos vídeos. Vamos à nossa aula de hoje. Divisão de polinômios. Como na parte de multiplicação, também na divisão nós vamos aprender a dividir monômio por monômio. E depois, monômio com polinômio. E assim sucessivamente. Então, o primeiro exemplo nosso é dividir o monômio 16x² pelo monômio 4. Ah, não tem letra no segundo termo? Não tem problema, isso não quer dizer que ele não seja um monômio. Nós temos que um monômio é formado por parte literal e parte numérica. Ele pode ter apenas a parte numérica. Então, nesse caso aqui, como fazer essa divisão? Eu posso fazer de uma forma direta, já dividindo a parte numérica pela parte numérica e conservando a parte literal. Por quê? Porque assim como na multiplicação de monômios, a divisão é a mesma coisa. Se eu não tenho monômio literal para dividir, eu apenas conservo ele na resposta. Então, dividindo 16 por 4, vai dar 4. E o x², que é a parte literal, a gente mantém. Uma outra forma de ficar fácil também para o aprendizado e os cálculos, evitando erros, é simbolizar através de uma fração. Então, é pegar o monômio 16x² e dividi-lo por 4. Visto que a fração é uma forma de divisão. Então, eu posso dividir, ou seja, simplificar o 16 com 4, que vai dar 4, e manter o x². Viram? Não tem nenhum segredo, é bem simples de se resolver. E vamos ver mais um exemplo, na letra B, que seria 9x³ dividido por 3x. Então, aqui nós já colocamos uma parte literal no segundo termo. Então, vamos fazer a parte numérica com a parte numérica, que é dividir o 9 pelo 3, que vai dar 3. E dividir também a parte literal com a parte literal do segundo termo. Na divisão, nós temos potência, porque é x³ e x elevado a 1. Se é uma divisão de potências, conforme aprendido anteriormente, nós temos que conservar a base e subtrair os expoentes. Então, eu vou conservar a base, que é x, e vou subtrair os expoentes, 3 menos 1, 2. A divisão está feita, 3x². Podemos também fazer na forma de fração. Então, seria o 9x², ao cubo, dividido pelo 3x. Então, nesse caso, nós podemos simplificar. 9 com 3 vai dar 3. E divisão de potências que tem a mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Um outro exemplo. Vamos pôr um pouquinho mais de letrinha aí para poder entender melhor. Menos 12x² y² dividido por 8x² y². Então, vamos fazer da forma de fração. Por quê? Porque 12 com 8 não são divisíveis por um número que vai dar uma divisão exata. Então, aí entra a necessidade de se colocar em fração, para ficar mais fácil a simplificação, a visualização dessa simplificação. Então, nós podemos fazer menos 12 dividido por 8, e aí as letrinhas, x²
y ao quadrado por 8x ao quadrado, y ao quadrado. Agora sim, fica bem mais fácil de se resolver. Então, nós podemos simplificar o 12 com o 8. Divide aqui por 4, vai dar 3, porque 12 dividido por 4 é 3. Divide aqui por 4, vai dar 2. 8 dividido por 4 é 2. Vamos supor que vocês esquecessem de dividir logo por um número 4, que é o divisor máximo. Poderia dividir por 2, depois ia tentar de novo, dividindo sucessivamente até chegar na última condição aonde eu não posso simplificar mais, não tem mais divisor. Então aqui nós já simplificamos. Então como ficou? Ficou menos 3 meios. E as letrinhas? É a mesma regra. Potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. E aqui nós temos também o y ao quadrado com o y ao quadrado. Quando os elementos são iguais, nós podemos cancelar. Aplica-se a regra do cancelamento. Ou seja, dividir números iguais, o resultado é 1. Multiplicar por 1, mantém o mesmo valor. Então, a divisão desse monômio por esse monômio 8x ao quadrado, y ao quadrado, é menos 3 meios de x ao quadrado. Vamos à segunda situação, que é dividir um polinômio por um monômio. Bom, divisão então do polinômio por um monômio. Então nós temos aqui o polinômio 3x à quarta mais 2x ao cubo dividido por x. Eu também posso fazer direto, ou posso ter um outro jeitinho para poder fazer, que eu também vou mostrar para vocês. O nosso objetivo aqui é facilitar a vida de vocês, e é isso que nós vamos fazer. Então, dividindo direto primeiro, eu posso pegar o primeiro elemento do polinômio, dividir pelo x que nós temos aqui, o monômio x. Então, 3x à quarta dividido por x é 3x ao cubo. Mas por que é 3x ao cubo? Porque a parte numérica do x é 1. Então, eu vou dividir o 3 pelo 1, que é 3. E a parte literal, ela é a potência. Então, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, 4 menos 1, 3. Feito. Existe um sinal que está separando aqui o polinômio, que é mais. Então, ele vai continuar sendo mais. E agora, nós vamos dividir o 2x ao cubo pelo 1x elevado a 1. Então, como é que fica? 2 dividido por 1, 2. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Por quê? Divisão de potências que tem a mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Qual é a outra maneira mesmo para poder resolver isso? É simples. Basta pegar o polinômio 3x à quarta e dividir pelo monômio, separadamente. E o 2x ao cubo, dividir pelo monômio, que é a mesma coisa que nós fizemos aqui, só que nós fizemos na parte horizontal. Agora nós estamos vendo verticalmente como é a visualização disso. Portanto, como é que fica isso? Simplifica o 4x à quarta com x elevado a 1. Então, 3x elevado a 3. 4 menos 1, 3. Mais 2x ao cubo dividido por x. Então, simplifica de novo. X ao cubo com x elevado a 1. Então, fica 2. 3 menos 1, 2. X ao quadrado. Então, dá na mesma, o resultado que a gente chega é o mesmo. Para aqueles que têm mais dificuldade, eu vou mostrar agora, mas os outros, para não estender muito o vídeo, eu não vou mostrar, tá? Só para vocês verem. Poderia fazer assim, ó.
3x à quarta é 3 vezes x, vezes x, vezes x, vezes x, dividido por x. Mais 2x ao cubo é 2 vezes x, vezes x, vezes x, porque o expoente mostra quantas vezes eu tenho que repetir a base sobre x. E aí, de uma forma muito simples, eu cancelo os elementos que são iguais. Então, esse x aqui eu cancelo com esse x eu cancelo com esse. O resultado fica o mesmo, ó. 3x ao cubo, porque são 3 números x, 1 mais 1 mais 1, 3, mais 2x ao quadrado. 1 mais 1, 2. Vamos passar então para a parte B desse exemplo de divisão de polinômio por um monômio. Então, agora na letra B, nós temos x à quinta menos x à quarta mais 2x ao cubo dividido por 2x ao quadrado. Então, esse nós vamos fazer direto, visto que nós já sabemos quais são os métodos que podem ser utilizados nos exemplos anteriores. Então, aqui dividindo. 1x à quinta dividido por 2x ao quadrado. Ó, 1 não dá para dividir por 2. Eu indico como fração, 1/2. E x à quinta dividido por x ao quadrado, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 5 menos 2, 3. Menos 1x à quarta dividido por 2x ao quadrado. 1 não dá para dividir por 2 como divisão exata, então indica em forma de fração. 1 dividido por 2. O x à quarta dividido pelo x ao quadrado. Conserva a base, subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. E agora, o 2x ao cubo dividido pelo 2x ao quadrado. 2 dá para dividir por 2, é 1. 1. E a letra x ao cubo dividido por x ao quadrado. Então, conserva a base, subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Nós já vimos anteriormente que a parte numérica na frente da letra 1 e o expoente como 1 não precisam ser indicados. Então, basta apenas ficar com o x. E a resposta que nós temos aqui é 1/2 de x ao cubo menos 1/2 de x ao quadrado mais x. Agora, a letra C. 2 a quarta menos b ao cubo menos vezes b ao cubo menos a ao cubo b ao quadrado. Dividido por 4 a ao cubo b. Então, não é nada diferente das coisas anteriores que já fizemos. Nós vamos dividir o primeiro termo pelo monômio. Então, 2a à quarta b ao cubo dividido por 4a ao cubo b. Vamos indicar em forma de fração, porque aqui vai envolver simplificação. Então, vamos fazer do segundo jeitinho, fica mais fácil. Então, seria 2 sobre 4 a quarta b ao cubo e embaixo a ao cubo b. Menos a ao cubo b ao quadrado, que é o segundo termo, dividido pelo monômio 4a ao cubo b. E podemos usar os nossos conhecimentos de simplificação. Então, dá para dividir aqui por 2, vai dar 1, e divide o 4 pelo 2, vai dar 2. Então, vai ficar 1 sobre 2, o a à quarta e o a ao cubo. Conserva a base, subtrai os expoentes. 4 menos 3, 1. Aqui o b ao cubo com o b. Conserva a base, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Então, nós temos aqui 1/2 de a elevado a 1b ao quadrado. Esse 1, conforme visto no exemplo anterior, não precisa indicar. É só deixar 1/2 de ab ao quadrado. Menos, aqui é 1 na frente, vai continuar 1/4, não dá para fazer nada. O a ao cubo é igualzinho ao cubo do denominador, dá para cancelar.
E o b ao quadrado com b elevado a 1 vai ficar b elevado a 1. De novo, a mesma coisa, não precisa indicar o 1. Então, o resultado, 1/2 de a ao quadrado, de ab ao quadrado, menos 1/4 de b. Vamos fazer agora a divisão de um polinômio por um polinômio. Esse requer um pouco mais ainda de atenção. Vamos lá, pessoal. E agora nós temos então o polinômio por polinômio. Então, esse polinômio de 12x ao cubo mais 23x ao quadrado mais 13x mais 16 dividido pelo polinômio 4x ao quadrado mais x mais 2. Nós vamos montar esse polinômio exatamente como uma divisão com chave. Então, vai ficar assim: 12x ao cubo mais 23x ao quadrado mais 13x mais 16 dividido pelo 4x ao quadrado mais x mais 2. Então, nós temos o dividendo e o divisor. Obviamente, nós vamos ter o resto e o quociente. Então, só simbolizando isso. Aqui é o dividendo, aqui é o divisor. Logo, na resposta aqui nós vamos ter o resto. E aqui nós vamos ter o resultado, que é o quociente. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o primeiro elemento do polinômio do dividendo e dividir pelo primeiro elemento do polinômio do divisor. Para ficar uma forma bem simples, nós vamos juntar esses dois exatamente como na divisão de um monômio por um monômio. 12x ao cubo dividido por 4x ao quadrado. É a resposta dessa divisão que vai aparecer aqui no quociente. Então, como fica essa divisão? 12 dividido por 4, 3. X ao cubo dividido por x ao quadrado, x. Por quê? 3 menos 2 é 1. E o expoente 1 não precisa indicar. Então, 3x. Então, 3x é o elemento que eu vou colocar como quociente e fazer a multiplicação de cada um deles do divisor pelos quocientes. Tá, agora para entender o porquê que nós temos que aprender bem o que é uma divisão de um monômio por um monômio, o que é uma multiplicação de um monômio por um monômio, porque tudo isso é usado na divisão de polinômio por polinômio. É muito sério e tem que ser entendido com cuidado. Por isso que muitos se perdem, às vezes até desistem de aprender. Mas devagar e com muito treino, consegue resolver e não ter mais problema com isso. Vamos lá. Vamos multiplicar aqui 3x vezes 4x ao quadrado. Primeiro a parte numérica, então 3 vezes 4, 12. 12 eu vou passar para cá com sinal trocado, porque ele é positivo, ó. Então passo para cá como negativo, 12. E a parte literal, x vezes x ao quadrado, x ao cubo. Vejam, eu estou multiplicando. Se eu estou multiplicando, eu somo os expoentes. Tenho agora que multiplicar também o 3x pelo x. Então, o elemento que acompanha o x aqui, ou seja, a parte numérica, é 1. Então, 3 vezes 1, 3. Positivo. Passa para cá, negativo. Então, todas as vezes que eu venho para o lado do resto, eu vou mudar o sinal da multiplicação obtida. É sempre o simétrico, o oposto do número que vem para fazer a continha. Então, repetindo, 3 vezes 1,
3 passa para cá, menos 3. X vezes x, x ao quadrado. Não precisa mais ficar falando por que é x ao quadrado, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda nos comentários. Depois, 3x vezes 2, 6x. Passa para cá, menos 6x. Vocês devem ter o cuidado de sempre colocar a parte literal igualzinho ao seu termo semelhante na parte literal do dividendo. Sempre. Porque se eu colocar trocado, por exemplo, aqui era o 16 e eu colocasse aqui o 6x, vai atrapalhar as continhas. A visualização atrapalha. Vamos fazer agora a conta. Então, nós temos lá 12x ao cubo menos 12x ao cubo. Eu vou cancelar, porque aplico a regra do cancelamento. Aqui, 23x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Dá 20x ao quadrado. 13x menos 6x, 7x. Mais o 16. Ele abaixa também, agora nós abaixamos o 16. A mesma coisa eu vou fazer para obter o próximo termo da divisão. Que mesma coisa que eu fiz no começo. Eu vou pegar o primeiro termo desse novo polinômio obtido no dividendo e vou dividir pelo primeiro termo do polinômio que está no divisor. Então, eu vou pegar o 20x ao quadrado dividido pelo 4x ao quadrado. Agora, por que a resposta não pode ficar como 3x se eu já fiz a conta? Porque aqui no resto da divisão, sempre o grau do polinômio que eu tenho que ter aqui tem que ser menor que o grau do polinômio que está no divisor. Igual não pode. Aqui é grau 2, aqui é grau 2. Então, eu tenho que chegar aqui no grau 1, quer dizer, um grau inferior ao divisor. Por isso que a conta tem que ser continuada. Eu não posso parar enquanto o grau do dividendo for igual ou maior que o grau do divisor. Não posso parar. Então, só lembrando um pouquinho o que é o grau de um polinômio, é o maior número que esse polinômio tem no seu expoente. Então, por exemplo, aqui o grau desse polinômio é 3. Aqui o grau desse polinômio é 2. Se tiverem alguma dúvida sobre grau de polinômio, mandem perguntas no comentário. Eu gravo uma aula específica sobre isso. Fazendo a divisão. 20 dividido por 4. 5. Então, aqui o resultado é 5. X ao quadrado cancela com x ao quadrado. Então, o número obtido aqui é o 5. Então, ele vem para cá. Mais 5. Por que é mais? Porque a divisão são de números positivos. Então, mais com mais dá mais. Agora eu vou fazer com 5 a mesma coisa que eu fiz com 3x. Eu vou multiplicar esse 5 por todos os elementos do divisor. Então, 5 vezes 4x ao quadrado vai dar 20x ao quadrado. Passa para cá, menos 20x ao quadrado. Sempre troca o sinal. Mais com mais dá mais, passa para cá, menos. 5 vezes x. 5x, passa para cá, menos 5x. E 5 vezes 2, 10, passa para cá, menos 10. Pronto. Agora é só fazer a continha. O 20x ao quadrado cancela com menos 20x ao quadrado. O 7 menos 5, 2x. E o 16 menos 10, 6. Olha lá, o grau desse polinômio aqui é 1. Ele é menor que o grau do divisor. Portanto, eu posso parar a conta. E aí, eu digo que esse polinômio tem como quociente 3x mais 5
E resto igual a 2x mais 6. Essa é a resposta desta divisão de polinômio. Vamos para a letra B. É trabalhoso, mas é fácil de fazer. Então, a divisão de polinômio por polinômio, vamos montar a chave aqui, né? Então, na montagem da chave, a gente percebe que tem um monômio faltante aqui no primeiro polinômio. Ó, 4, 3, 1. Falta o monômio 2. Então, quando falta, a gente tem que completar com o monômio nulo. Vai ficar assim, 2x à quarta mais 9x ao cubo mais 0x ao quadrado mais x menos 5, dividido por 2x ao quadrado mais x. Como no outro exemplo, nós vamos dividir o primeiro elemento do polinômio dividendo pelo primeiro elemento do polinômio divisor. Então, vai ficar 2x à quarta dividido por 2x ao quadrado. O 2 cancela com 2, 4 menos 2, 2x ao quadrado. Então, eu tenho como elemento aqui o x ao quadrado. X ao quadrado vezes 2x ao quadrado, 2x à quarta. Passa para cá, menos 2x à quarta. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Passa para cá, menos x ao cubo. Soma. Cancela o 2x à quarta com menos 2x à quarta. 9 menos 1, 8. X ao cubo mais 0x ao quadrado mais x menos 5. O grau é 3 no resto que sobrou aqui para nós. E no divisor o grau é 2, então tem que continuar a conta. Não pode ser grau maior que o divisor. Então aqui, de novo, 8x ao cubo dividido por 2x ao quadrado. 8 dividido por 2, 4. X ao cubo dividido por x ao quadrado, x. Então, o elemento é 4x. Multiplicando 4x, 4x vezes 2x ao quadrado dá 8x ao cubo. Passa para cá, menos 8x ao cubo. 4x vezes x, 4x ao quadrado. Passa para cá, menos 4x ao quadrado. Agora soma. Então, menos 8x ao cubo com mais 8x ao cubo cancela. 0 menos 4 dá menos 4x ao quadrado. Mais x menos 5. O grau é igual, então tem que continuar ainda. Então, vamos dividir. Menos 4x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. O x ao quadrado cancela com x ao quadrado. Então, o elemento aqui é menos 2. Vamos multiplicar. Menos 2 vezes 2x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. Passa para cá, mais 4x ao quadrado. Menos 2 vezes x, menos 2x. Passa para cá, mais 2x. Então, menos 4x ao quadrado com mais 4x ao quadrado cancela. 3x menos 5. Agora eu posso parar, porque o grau aqui é 1 e é menor do que o grau do divisor, que é 2. Resposta: quociente igual a x ao quadrado mais 4x menos 2 e resto 3x menos 5. É simples assim, pessoal. E sempre atentos a ter em ordem decrescente o dividendo para dividir polinômio por polinômio. Vamos para o terceiro exemplo. Então, agora, pessoal, o polinômio por polinômio, aonde nós temos aqui 4, 3, 2, 1, está faltando um termo, que é a parte soliteral, o grau zero. Então, precisa também indicar.
E aqui, divisão do polinômio, que também já está na decrescência normal. Vamos montar. X à quarta menos 2x ao cubo menos 14x ao quadrado menos 5x mais 0, que é a parte numérica faltante, dividido por x ao quadrado mais 3x mais 1. Então, critérios os mesmos. X à quarta dividido por x ao quadrado. Então, 4 menos 2, 2. Então, x ao quadrado é o termo que nós vamos pôr aqui. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Passa para cá, menos x à quarta. X ao quadrado vezes 3x ao quadrado, 3x ao cubo. Passa para cá, menos 3x ao cubo. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Passa para cá, menos x ao quadrado. Somou. Então, cancelo x à quarta com menos x à quarta. Aqui vai dar menos 5x ao cubo. Aqui vai dar menos 15x ao quadrado. Menos 5x mais 0. Continuando pelos motivos que já sabemos, fica menos 5x ao cubo dividido por x ao quadrado. Então, vai dar menos 5x. Porque 3 menos 2, 1. Então, menos 5x. Menos 5x vezes x ao quadrado, menos 5x ao cubo. Passa para cá, mais 5x ao cubo. Menos 5x vezes 3x, menos 15x ao quadrado. Passa para cá, mais 15x ao quadrado. E menos 5x vezes 1, menos 5x. Passa para cá, mais 5x. Agora é só somar. Então, termos iguais se cancelam. Cancelou tudo. Ficou o resto zero. Logo, o quociente desse polinômio é x ao quadrado menos 5x. E o resto é zero. Isso quer dizer que essa divisão de polinômios é exata, porque deu resto zero. Lembrando que toda divisão que dá resto zero é exata. Não poderia ser diferente para polinômios. Vamos aos exercícios, para vocês poderem treinar, porque nós vamos ter aí uma aula de exercícios à frente aí. Vamos lá, pessoal. Então, exercícios, pessoal. Exatamente de acordo com o que nós vimos nos exemplos. Calcule 25a à quarta dividido por 5a, 10x ao cubo y dividido por menos 5x ao quadrado, 15x ao quadrado dividido por 3x, 14x dividido por menos 7x ao quadrado. E calcule também um polinômio por um monômio. Então, 4a à quarta menos 2a ao cubo mais 8a dividido por 2a. 20x à quinta menos 16x à quarta dividido por 4x ao quadrado. X à quarta mais 2x ao cubo dividido por x ao quadrado. E divida a por b, fornecendo o quociente q e o resto r. Esse a por b é o polinômio a dividido pelo polinômio b, que muitas vezes pode aparecer uma nomenclatura, dado um nome para o polinômio, como aqui, o polinômio 8x ao quadrado mais 6x mais 5, a. E o polinômio 2x mais 1, b. Então, polinômio a, polinômio b. A mesma coisa aqui, 12x ao cubo mais 10x ao quadrado menos 1 e 6x ao quadrado mais 2x menos 2. E aqui, x à quarta menos x ao quadrado mais 1 e b, x ao quadrado mais 1. Todos esses para você dividir a por b, a por b, a por b. Bom, pessoal, nesse momento finalizamos uma parte da aula de polinômios, que é a divisão. Essa é a parte teórica. Nós vamos ainda gravar a aula para quarta-feira da resolução desses exercícios. E aí sim, nós vamos dar um tempinho para as férias nossas e de vocês, e que sejam boas e aproveitáveis, é claro, né?
para poder darmos continuidade no início de janeiro às gravações das aulas de matemática. Espero que estejam gostando, que seja proveitoso para vocês. Sempre é bom, em algum momento, a gente revisar, aprender e espero uma troca de conhecimento com vocês. Eu gostaria que vocês se manifestassem. Tem dúvidas? Coloquem suas dúvidas. Gravaremos uma aula específica para vocês, manteremos o sigilo, não precisam se preocupar, basta vocês se manifestarem. Se gostaram, dê um like, isso nos ajuda ao YouTube recomendar para as outras pessoas. Compartilhem os vídeos. E obrigada a vocês, até a aula de resolução de exercícios.